Fala moçada, professor Bruno voltando com o nosso curso de programação completo em C#. Na aula de hoje nós vamos falar sobre variáveis, então nós vamos falar sobre declaração, tipos, talvez a gente fale sobre escopo ainda na aula de hoje, se não der a gente deixa para a próxima, e um tipo especial, um operador especial que é o var. Então vamos lá, sem demora. Basicamente o que é uma variável? A grosso modo é uma posição reservada na memória RAM pelo nosso programa para armazenamento de dados, para armazenamento de informações. Então nessa posição eu posso armazenar, ler, alterar a informação que tiver lá a qualquer momento. E praticamente não tem como a gente fazer um programa sem usar variáveis. A todo momento nós precisamos armazenar e buscar essas informações aí na memória do computador. Então vamos lá, vamos começar na aula de hoje, aula 3, vamos pegar aqui o novo arquivo, aula 03.cs. Vamos já importar aqui a system, criar a classe aqui, aula 03. Então, criar agora o nosso método principal, né? Static void main. E aqui vamos começar a entender sobre variáveis. O que nós temos que entender são as rotinas para declaração e atribuição de variáveis. Quando a gente fala em declarar uma variável, eu estou falando em criar essa variável, em criar uma variável. E quando eu falo em atribuir uma variável, eu estou falando em adicionar um valor nessa variável. Aqui no C#, o C#, aliás, é uma linguagem fortemente tipada, assim como o C++. A gente tem que especificar o tipo de dado que eu quero armazenar naquela variável. Isso é muito importante para prevenir problemas, gargalos no nosso programa. E como que a gente faz isso? Basicamente, eu informo o tipo, vamos começar aqui com um tipo int, um tipo primitivo int. Eu informo o tipo de dados que essa variável vai armazenar, espaço, o nome dessa variável. Eu coloco aqui um ponto e vírgula e ali eu já tenho uma declaração de variável. A gente pode até deixar assim, porque os compiladores hoje, principalmente o Visual Studio, outros compiladores C#, já estão mais evoluídos, mais inteligentes. Se a gente não atribui um valor para essa variável, automaticamente essa variável, no caso de int, vai ter o valor 0. Mas, antigamente a gente tinha que tomar um cuidado com isso daqui, porque quando a gente declara uma variável, ele vai numa posição livre da memória, que está reservada para o nosso programa, reserva aquela posição para a gente poder armazenar. Naquela posição, provavelmente já vai ter algum lixo. Provavelmente não, já vai ter algum lixo naquela posição de memória. Então, se a gente não atribui um valor a essa variável, isso antigamente, essa variável ia conter lixo. Hoje em dia não, principalmente aqui no C# nós podemos até testar isso. Essa variável automaticamente vai ser declarada no processo de compilação com o valor 0. Mas nós não podemos perder esse costume de atribuir, de inicializar uma variável. Então aqui eu posso inicializar a variável com valor 0. O operador igual, nesse contexto, ele é o operador de atribuição. Nesse caso eu estou dizendo que eu estou adicionando 0, Ctrl Z aqui, 0 à variável num. Eu estou atribuindo o valor 0 à variável num. Bom, int é um tipo primitivo de dados. Nós temos outros tipos como char, que é o tipo caractere, onde eu posso armazenar caracteres, e ali tem um detalhe importante que é com apóstrofo, certo? O apóstrofo é o limitador para o caractere do char e aspas é o limitador para caractere para a variável string, que não é uma variável primitiva. Nós vamos falar sobre isso daí. Temos também uma variável primitiva que é o tipo float. As variáveis floats são reservadas para ponto flutuante. A gente pode armazenar aqui não valores inteiros, valores reais. Por exemplo, 5.3. E um detalhe importante, a gente tem que indicar aqui um Fzinho no final para ficar relacionado com o padrão de float. Esses aqui são os tipos mais primitivos que existem. É óbvio que existem outros tipos, tá? Por exemplo, int é um tipo inteiro
com sinal. Isso significa que ele pode receber um valor negativo. E ele tem o tamanho de 32 bits de dados. Existem outros tipos. Por exemplo, um inteiro sem sinal, tipo byte, é um inteiro de 8 bits, certo? Então vamos colocar aqui, ó, N1. Isso aqui vai ser o valor dessa variável. Vamos colocar aqui o valor 10. É uma variável de 8 bits. Então isso significa que ela pode armazenar entre 0, vou colocar em comentário, né? Entre 0 e 255. É uma variável que não tem sinal, por isso que é em 0 e 255. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para download de um arquivo com os tipos de variáveis que vocês podem utilizar aí em C#. Obviamente que eu não vou falar tipo por tipo aqui, que não faz sentido, certo? Por exemplo, eu tenho vários tipos que são inteiros. Eu tenho inteiro de 8 bits, 16, 32, 64. Nós vamos falar sobre o mais comum, que é o tipo int, ok? Beleza. Um detalhe importante aqui são os tipos referência. Ainda precisamos falar daqui de um tipo bastante usado, que é o tipo string. Na verdade, o string ele é um conjunto de caracteres. É como se eu tivesse vários char ali dentro do string. E ele sim pode armazenar um texto maior, diferente de char, que a gente está vendo aqui, que pode armazenar somente um caractere. Não necessariamente uma letra, né? Pode ser um número aqui, desde que esteja entre os apóstrofos aqui. Então, olha a diferença de char para string. String aqui a gente usa aspas e char a gente usa o apóstrofo, tá bom? Então, nesse modelo aqui, nós declaramos ali algumas variáveis que são variáveis locais ao método main. Esse é um conceito importante que nós vamos discutir ao longo do nosso curso. Nós vamos trabalhar bastante com isso daqui. Mas antes eu quero falar sobre um tipo especial aqui, que é usando o operador var. Aqui em C#, quando a gente usa o var, eu vou colocar aqui, ó, auxiliar, e vou atribuir um valor a var aqui, no caso um valor inteiro. Quando eu uso o var, o operador var, eu estou dizendo que eu não estou especificando o tipo daquela variável. Pera aí, mas eu falei anteriormente que C# é fortemente tipada e a gente precisa especificar o tipo da variável, não é verdade? É verdade, isso é uma verdade em C#. Só que eu não especifiquei o tipo aqui. O que aconteceu? Na verdade, o var eu não especifico o tipo. O tipo dessa variável é definido no ato da compilação pela atribuição que essa variável tem. Então, como essa variável aqui está recebendo um valor inteiro, automaticamente essa variável no sistema, na compilação do programa, vai ser uma variável inteira. Isso significa que se eu fizer isso aqui, ó, CFB cursos, agora a variável aux é uma variável do tipo string, ok? Então, eu não preciso determinar o tipo na declaração, mas na atribuição automaticamente ela já vai receber o tipo. Eu não posso mudar, não é aconselhável a gente mudar o tipo de var posteriormente. Uma vez declarado e atribuído, aquele tipo vai ser associado à variável. Eu posso até fazer isso daqui, ó, falar que aux recebe, por exemplo, nome. O que é nome? Nome é uma variável do tipo string que tem o valor Bruno. Então, automaticamente, na compilação, aux vai ser uma variável do tipo string. Tá certo? E como que eu faço para poder ler uma variável? A gente já sabe inicializar. E como que eu leio uma variável e escrevo o seu conteúdo na tela? A gente pode fazer assim, ó, console. Podemos usar os métodos write ou writeLine. A gente já sabe a diferença de write para writeLine. No caso aqui eu vou usar writeLine. E basta simplesmente escrever o nome da variável. Nesse caso aqui eu estou atribuindo aux ao writeLine. Significa que eu vou imprimir na tela o valor da variável aux. Vamos ver se isso é uma verdade. Vamos vir aqui no terminal. Abrir um novo terminal, vamos dar um CLS aqui, entrar na pasta aula 03, compilar o nosso programa, aula 03.C#, compilou aqui e agora vamos rodar. Ele já gerou o executável, tá aqui, ele deu esses warnings aqui
porque, por exemplo, a gente está atribuindo valores a algumas variáveis, mas não está usando. O warning não é um erro, ele não para a compilação. Ele deixa a compilação seguir, ele vai permitir a criação do executável, ele só é um alerta. Olha lá, tem alguma coisa aqui que está estranho, mas eu vou continuar porque não é um erro, tanto que ele gerou aqui o nosso executável. Vamos rodar aqui, ó, aula 03, Enter, e foi impresso aqui no console Bruno. O que é esse Bruno aqui? De onde vem esse Bruno? De nome que está sendo atribuído ao AUX. Então, Bruno está em nome, por sua vez eu atribuí nome a AUX, imprimi aqui o valor de nome, tá bom? Então, olha como é que é simples. Eu posso, inclusive, concatenar coisas aqui no nosso WriteLine. Se eu quiser concatenar um texto, uma string com uma variável, a gente usa esse padrão. E aqui eu posso colocar, por exemplo, nome ou valor da variável, que é o valor da variável. Beleza? E nesse caso agora, vamos compilar novamente, rodar aqui o nosso programa. Tá aqui, ó, valor da variável. O valor da variável é Bruno. Beleza? Então ele concatenou o texto com o valor dessa variável. Eu posso concatenar depois também. Eu posso vir aqui e colocar mais texto aqui. Sei lá, vamos colocar 3 pontinhos aqui, ó. Só para a gente ver que vai ser impresso aqui. Vamos compilar e executar. Aqui, ó, vai ser impresso os 3 pontinhos aqui após a variável. Ok? Importante isso daqui, hein? Esse processo é bastante importante da gente entender como operar as variáveis. No caso, eu posso até fazer o seguinte, se eu quiser declarar múltiplas, eu vou deletar isso aqui, tá? Para ficar menos código aqui pra gente. Se eu quiser declarar múltiplas variáveis, certo? Eu posso utilizar uma declaração de tipo e usar a mesma linha para declarar essas múltiplas variáveis, desde que sejam do mesmo tipo. Então, veja bem, int, vou declarar aqui, ó, num1, num2 e res. Declarei 3 variáveis e agora aqui eu posso operar essas variáveis. Por exemplo, eu vou falar que num1 vai receber 10, num2 vai receber 2 e res vai receber uma operação. Então, vou usar aqui um operador matemático para operar o valor dessas variáveis. Eu vou falar que res vai receber num1 vezes num2. Vamos dar um espaço aqui para ficar mais fácil da gente visualizar e compreender. Vamos tirar esse AUX aqui, a gente já entendeu o uso de var. Vamos usar isso ainda ao longo do nosso curso, tá? E aqui eu quero colocar, aqui, ó, veja bem o que eu quero imprimir. A soma de o que? Num1 mais esse mais aqui é uma string, né? Esse mais aqui, ó, é uma string, esse aqui é um operador. Mais o valor de num2 mais outra string é igual a. E aí entro com o valor da variável res. Então, olha que impressão interessante aqui. Deixa eu diminuir isso aqui. Olha que impressão interessante. Eu estou imprimindo uma string mais o valor de uma variável, mais uma string, mais o valor de uma variável, mais uma string, mais o valor de uma variável. Vamos ver isso daqui. Compilar o nosso programa. Rodar. Tá aqui, ó, a soma de 10 mais... Ah, não é soma que nós fizemos. 10 mais 2 não é 20, é 12, né? É a multiplicação. A multiplicação. Agora sim. Cuidado aí, hein? Olha lá. Opa, compilei 2 vezes aqui. Aula 3, olha lá. Multiplicação de 10. Aqui não seria mais, né? E 2 é igual a 20. Beleza? Então aqui, ó. 10 com 2 ou I2 é igual a 20. Tá bom? Essa operação aqui, ela pode ser feita também aqui, ó. Caso vocês não queiram declarar mais uma variável, tá? Eu vou deixar tudo junto aqui para entender que aquilo ali é uma operação. E aí a gente não precisa declarar o res, eu não preciso nem executar a operação aqui, eu deixo para a operação ser executada no ato da impressão. Ah, o resultado é exatamente o mesmo. A diferença é que eu economizei
uma variável. Mas, sempre que eu precisar dessa multiplicação, vou ter que fazer ela de novo. Então, a gente tem que pesar os prós e contras aí para verificar quando a gente precisa de uma variável ou não. Posso declarar, posso inicializar aqui já com valores também. Se eu já quiser inicializar essas variáveis com valores, quiser colocar, atribuir o 10 e o 2 aqui, também pode, que aí a gente evita também essa linha, tá? Mais adiante nós vamos aprender como inserir valores diretamente do teclado aqui no nosso programa compilado nas variáveis. Ainda não é o nosso objetivo. Nosso objetivo na aula de hoje é saber como trabalhar com variáveis, ok? Isso aí eu acho que já foi atendido. Na próxima aula nós vamos falar sobre escopo de variável. Escopo de variáveis, que é um assunto também extremamente importante. Te aguardo na próxima aula. Até lá!